Bom, hoje nós começamos uma nova série. A gente concluiu a série chamada Cotidiano na semana retrasada. Na semana passada nós tivemos a celebração do aniversário da nossa igreja. O pastor Eduardo Obama esteve pregando aqui. Acho que grande parte de vocês estava aqui presente. E hoje a gente inicia essa nova série chamada Fruto Vivendo pelo Espírito. Há um trecho nas Escrituras, em Gálatas capítulo 5, onde Paulo faz menção ao que é esse fruto do Espírito Santo, e ele aborda ali 9 características, e são essas características que a gente vai falar sobre cada uma delas ao longo das próximas semanas. Então a gente vai refletir sobre cada um desses aspectos, mas hoje eu queria refletir com vocês sobre 2 textos. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer 2 pregações. Há um tempo atrás aqui na CBM, um pastor convidado estava muito tempo sem pregar, e eu tenho um amigo que é o Guto, pastor Guto. Ele diz que um dos grandes problemas é um pastor sem igreja o tempo todo. Porque aí quando ele tem a oportunidade de pregar, tudo que ele está estudando durante muito tempo, ele vai descarregar de uma vez só. E esse pastor falou, eu fiquei na dúvida qual texto eu iria pregar, e aí decidi pregar 2. E aí todo mundo achou que ele estava brincando, mas ele pregou os 2, e levou mais ou menos 1h40. Pode ficar tranquilo que hoje eu vou falar sobre 2 textos, mas vai ser no máximo 1h35, tá? Pode ficar bem tranquilo, que a gente não vai extrapolar esse tempo. Mas para que você entenda, é porque hoje a gente vai falar ao mesmo tempo sobre esse primeiro elemento do fruto do Espírito, e também eu preciso fazer uma introdução da série no texto de Gálatas capítulo 5, por isso eu te convido para abrir. A versão que eu leio hoje é a NVI, é a mesma versão que vai ser projetada, e eu leio Gálatas capítulo 5 a partir do verso 16, para que você entenda e se situe um pouco em qual é o objetivo da série, e logo após eu vou te convidar para um outro texto bíblico, onde a gente vai falar um pouco sobre o tema de hoje. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, o texto diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra lida. Que o Senhor nos ajude a compreender as verdades contidas nessa porção das Escrituras e a aplicarmos também essas realidades ao nosso cotidiano. A gente ora para que seja assim. A gente pede que o Senhor nos instrua por meio do Teu Espírito Santo, tanto a compreendermos essas verdades, quanto a colocarmos em prática. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que está contido aqui nos versos 22 e 23, quando Paulo diz o fruto do Espírito e aí ele passa a listar esses elementos. Para que você se situe um pouco melhor, na pregação da semana retrasada, no encerramento da série Cotidiano, eu preguei um texto de Gálatas capítulo 6, quando Paulo diz: longe esteja de mim orgulhar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Nesse dia, nesse sermão, a gente gastou um tempo falando sobre o contexto dessa carta da Galácia, algo que eu não vou fazer muito hoje, mas se você puder dar uma olhada depois para revisitar, caso você não lembre, seria interessante. Hoje eu vou falar de forma específica desse capítulo 5, que começa com o apóstolo Paulo dizendo que Cristo nos libertou, portanto agora nós somos verdadeiramente livres. Esse trecho do versículo 16 em diante que a gente leu, começa com a seguinte expressão: por isso, ou seja, a partir
do verso 16, Paulo está concluindo uma ideia do que ele tinha dito nos versículos anteriores. E ele começa dizendo que Cristo nos libertou para a verdadeira liberdade. Por causa disso, por causa de compreendermos essa liberdade, por causa de entendermos o que Cristo fez por nós vivemos agora uma nova vida de acordo com uma vida sendo guiado então pelo Espírito Santo. Exatamente porque nós compreendemos essa liberdade que Cristo Jesus nos dá, exatamente por isso nós devemos viver pelo Espírito. A verdadeira liberdade, ao contrário do que a nossa cultura entende, não é uma vida com uma ausência total de limites, onde eu vivo simplesmente para agradar os meus próprios desejos egoístas. Paulo está dizendo que exatamente porque Cristo nos libertou, nós somos livres para viver uma vida que não pende mais para esses desejos da nossa carne, mas é uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, essa vida diferente, essa vida que ele chama de uma vida verdadeiramente livre. É uma vida que só é possível a alguém que é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós no momento em que nós nos convertemos. Portanto, se você é um crente em Cristo Jesus, se você creu na mensagem do Evangelho, o Espírito Santo ele habita de modo permanente sobre a sua vida e é Ele quem te guia a viver essa vida em verdadeira liberdade. Depois disso, Paulo vai falar que, embora a gente viva essa vida nova, guiado pelo Espírito Santo, isso não nos garante uma vida totalmente tranquila, no sentido de que ele vai dizer que mesmo para os cristãos, há uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. Ele vai dizer para essa igreja, ele está escrevendo para crentes, e ele vai dizer que isso acontece dentro de nós o tempo todo, essa guerra, esse conflito, de modo, ele vai apontar que vocês não conseguem viver do jeito que vocês querem. E se a gente for analisar a nossa própria conduta à luz das Escrituras Sagradas, se a gente for um pouco sincero e honesto, a gente vai perceber que temos também essa mesma dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, que está escrevendo isso para os Gálatas, em outra ocasião, ele vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o mal que eu odeio, eu faço o tempo todo, está todos os dias diante de mim. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer exatamente por esse conflito constante que há entre a carne e o espírito. Dito isso, eu queria destacar alguns pontos nesse texto, antes da gente partir para o Evangelho de João e falarmos sobre o amor. A primeira coisa que eu acho bem interessante, que é importante a gente pensar, é que Paulo não fala que há um conflito entre o espírito e o diabo. Paulo está dizendo que esse conflito que existe é um conflito entre a carne e o espírito. O que guerreia contra o espírito no nosso corpo, nas nossas motivações, naquilo que a gente deseja fazer, é exatamente a nossa carne. Aquela ideia dualista que tentam pregar, que a tua tia te manda de vez em quando no WhatsApp. Já viu aquela imagem de um anjo e o diabo numa queda de braço e dizendo assim: se você não compartilhar, o diabo vai vencer essa guerra. É um negócio muito, muito sem sentido, mas alguns imaginam isso, e a gente fez durante muito tempo. Se você é crente há mais tempo, eu já citei isso aqui, você já deve ter feito alguma peça de teatro na igreja que tinha um leilão, né? Que ainda mais pelo meu coração, né? Um leilão acontecendo ali, e aí ficava uma guerra, Deus e o diabo tentando comprar a sua alma, como se Deus dependesse de alguma coisa para vencer o diabo, ou alguma coisa nesse sentido. Essa ideia não é bíblica. E é óbvio que a batalha espiritual é uma realidade, nós sofremos ataques do inimigo, mas a Bíblia nos garante também, para quem está em Deus, o maligno não toca. O diabo não tem poder sobre alguém que é um servo de Deus, sobre alguém que crê em Cristo Jesus, sobre alguém que crê no Evangelho e por conta dessa fé é feito uma nova criatura. Paulo está escrevendo para essa igreja, está dizendo para eles que o que vai lutar, militar, conflitar contra o espírito é exatamente a carne. O que nos faz pensar que o nosso modo de vida natural, o modo de vida padrão do ser humano, é um modo de vida que desagrada a Deus. Aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que alegra a nossa carne, aquilo que alimenta os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas aspirações, são naturalmente coisas que ofendem a santidade de Deus.
Paulo está dizendo que as obras da carne são manifestas, são conhecidas, e aí ele vai dar uma lista: imoralidade sexual, idolatria, ódio, discórdia, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, e tantas outras coisas que ele vai advertir, dizendo que quem as pratica não herdará o reino de Deus. Outro ponto importante da gente pensar ainda nesse texto é que se Paulo fala obras da carne no plural, quando ele se refere a fruto do Espírito, ele faz isso no singular. É importante a gente compreender que o termo correto utilizado aqui não é frutos do Espírito. Paulo está falando sobre fruto do Espírito. E é fundamental a gente compreender isso, porque quando a gente entende isso, a gente percebe que não é assim uma espécie de feira. Você chega no hortifruti lá, numa feira, e você tem várias opções de frutos ali, e você vai escolher alguns e descartar outros. Como se você pudesse olhar para essa lista e pensar assim: na minha vida eu quero amor, alegria e paz. Agora, bondade, paciência e domínio próprio é um negócio que eu simplesmente descarto, porque eu quero simplesmente esses frutos aqui. Esses não me agradam, não quero esses, eu consigo escolher. Não. Na verdade, ele está falando apenas de um fruto. E do mesmo modo que um fruto ele tem várias características, o fruto do Espírito também é uma expressão usada no singular, que apresenta todas essas características listadas aqui. Ou seja, um cristão que vive pelo Espírito Santo, ele deve apresentar todas essas características dos versos 22 e 23. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, o negócio começa a complicar para nós. Porque algumas dessas coisas, por conta do seu temperamento, da sua criação, da sua cultura, parecem coisas mais fáceis de cultivar. Uma pessoa que tem um temperamento mais melancólico, mais tranquilo, para ela parece ser mais fácil sugerir que ela consiga desenvolver a virtude da paciência mais do que uma outra pessoa que é mais explosiva. Mas Paulo está falando sobre o fruto do Espírito e todas essas características vão surgir na vida daquele que é um cristão guiado pelo Espírito Santo. Outro ponto a gente pensar ainda nesse texto, que parece meio óbvio, mas o fruto do Espírito é um fruto e ele é do Espírito. Ao contrário das obras que nós praticamos pela nossa própria vontade, o fruto do Espírito Santo, nós não conseguimos gerar isso por conta própria, porque o fruto ele é do Espírito Santo. No culto de oração, durante a semana, a gente falava sobre Paulo escrevendo a Timóteo, onde ele faz 3 metáforas, que ele fala que o Timóteo deveria se portar como um soldado, como um atleta e como um lavrador. E a figura do lavrador é bem interessante quando a gente pensa em fruto, exatamente por isso. Quem aqui já plantou uma árvore na vida? Levanta a mão, por favor, para a gente ver quantas. Temos bastante plantadores aqui de árvores. Agora, eu não estou contando aquela do feijão que mandava fazer na escola dentro do algodão. Desconsiderando a do feijão, alguém plantou alguma outra árvore que não seja essa? Já diminui um pouco o número, mas graças a Deus temos bastante plantadores de árvores aqui. Eu nunca plantei, eu acho, mas meu pai já plantou várias, então ele já fez por mim, com certeza pode me representar nisso daí. Mas a figura da plantação, do fruto, é um negócio interessante, porque cabe a quem está lavrando a terra ali cultivar, cuidar, tem a responsabilidade do trabalho, mas depois do momento que a terra está por cima da semente ali, ele vai, obviamente, ficar aguando ali quando for necessário, mas o crescimento já não depende mais dessa pessoa. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos e cultivamos para que o fruto se desenvolva, nós aguardamos e confiamos com paciência, porque é Deus quem faz brotar a semente e o fruto aparecer. Paulo está usando exatamente essa linguagem para que os Gálatas compreendam, e quando a gente fala de fruto, isso nos faz lembrar também de algumas características que são interessantes. A primeira delas é que o crescimento ele é gradual. A gente não tem muita paciência nos nossos dias e a gente gosta das coisas rápidas. Restaurantes, fast food, a internet tem que ser cada vez mais rápida, as coisas têm que estar cada vez mais ao nosso alcance em menos tempo. Cada vez que o tempo vai passando mais, a gente quer que tudo esteja ao nosso alcance em menos tempo. E o crescimento de um fruto é algo gradual. Existe um tempo para que essas coisas aconteçam, então a gente não pode simplesmente exigir do outro que o crescimento dele se dê com a mesma velocidade que o meu crescimento enquanto cristão.
Segundo lugar, o crescimento ele é também inevitável. Se você é um cristão, o fruto crescerá inevitavelmente. Não tem a menor possibilidade de alguém ser um cristão, se render a Cristo, viver guiado pelo Espírito Santo e a sua vida não se desenvolver nessas áreas aqui. É óbvio que para alguns o crescimento vai ser um pouco mais lento, é óbvio que a gente vai ter que tomar cuidado para que não seja um crescimento assimétrico, onde a gente se desenvolva um pouco mais em algumas áreas e menos em outras. O crescimento ele é inevitável. É fundamental a gente esclarecer que nós não somos salvos pelos frutos que nós damos, mas a mesma fé que nos salva é a fé que produz esses frutos em nós. Em terceiro lugar, a gente compreende também que as raízes elas são internas. Tem muito menos a ver com traços e características visíveis e tem muito mais a ver o crescimento saudável com as suas raízes. E esse crescimento ele deve acontecer também de forma simétrica, nós vamos crescendo em todos esses aspectos à medida que a imagem de Cristo vai sendo formada em nós. Que a gente não incorra na tentação de tentar elencar quais desses elementos são mais importantes para nós e quais deles a gente consegue desprezar, porque na verdade a ideia não é essa. A ideia é que todo cristão se desenvolva em todas essas áreas estabelecidas aqui. Dito isso, eu te convido ao texto de João, capítulo 15, versos 16 e 17, porque embora eu não seja o MC Marcinho, hoje nós vamos falar de amor. Gostaram da referência? Bem ruim, né? Vamos lá, João, capítulo 15, versos 16 e 17. Também leio esse texto na NVI. E, embora seja projetado, eu vou pedir para que você mantenha sua Bíblia aberta, porque nesse texto a gente vai visitá-lo algumas vezes, olhar alguns versos anteriores. João 15, 16 e 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Semana passada o Eduardo pregou exatamente sobre o amor, e ele usou o texto de João capítulo 13, e hoje eu queria destacar também alguns outros aspectos importantes desse tema que Paulo elenca como sendo o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo, quando ele começa no capítulo 5, verso 22 de Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor. E esse texto de João 15 é bem interessante, que ele fala sobre amor, e Jesus está usando também, mais uma vez, uma linguagem relacionada à agricultura. Ele começa esse texto dizendo que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, o lavrador, e vocês que creem em mim são os ramos. Nenhum ramo pode produzir fruto fora da videira, estando fora da videira, ou seja, se você não está ligado em Cristo, você não consegue produzir fruto. Ele vai dizer que todo ramo que não produz fruto é cortado e lançado ao fogo, ou seja, ele está usando a mesma metáfora que o apóstolo Paulo usa quando ele se refere a termos agrícolas, a lavrador, a videira, a ramos e a fruto. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é algo muito visível quando Jesus diz para os discípulos de forma muito direta o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que nós somos escolhidos por Jesus. Ele simplesmente faz essa opção de escolher esses homens, ele está se referindo aos seus discípulos, do mesmo modo que ele nos escolhe para sermos então seu povo e sermos transformados de glória em glória, o Novo Testamento vai dizer isso, para que sejamos cada vez mais parecidos conforme a sua imagem. E é muito interessante que a escolha dele não se baseia em habilidades que estejam em nós. É uma escolha simplesmente incondicional. Ele decidiu escolher simplesmente porque Ele nos ama. E agora, para que você entenda isso um pouco melhor, eu quero que você, especialmente os homens que vão ter talvez um pouco mais de experiência nisso, eu quero te levar lá na tua infância. A gente vai fazer uma sessão de regressão quase aqui. Não, estou brincando, pode ficar tranquilo. Olha para essa cadeira vazia do seu lado, imagine que é o seu avô. Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Mas eu quero te levar lá na tua infância, num momento que era um momento de tensão, que testava a tua aceitação e a tua autoestima ao máximo, que era o momento da escolha dos times de futebol quando você chegava no campo ou na quadra.
Normalmente, o que acontecia? Chegava todo mundo, aquela festa, esperando lá completar o número de pessoas suficiente, até que alguém falava assim, vamos tirar os times. E aí o que acontecia? Pegavam os 2 melhores, normalmente, certo? E falava assim, bom, os 2 melhores vão tirar o time, para não ficar muita covardia deles não jogarem no mesmo time e tal. Só que os 2 melhores geralmente eram mais temperamentais, e diziam assim, eu não vou tirar time. E aí ficava aquela discussão, todo dia era exatamente a mesma discussão, até que alguém se prontificava e falava, não, deixa comigo e tal, e começava ali o par ou ímpar, e aí começavam a escolher sempre os melhores. Qual era o critério utilizado para essa escolha? Quanto melhor você fosse jogando futebol, mais rápido você era escolhido, ou seja, quanto mais você tinha a oferecer, você ia sendo escolhido primeiro, e para alguns isso era uma tensão. Você imagina você olhar para o campo e ver assim, são 10, 5 contra 5, tem 11 pessoas aqui, e as pessoas vão sendo escolhidas, e normalmente você ia sobrando, e aquela tensão, aquela necessidade de autoafirmação. Alguns aproveitavam para escolher pela amizade, né? Mesmo o cara sendo ruim, ele é tão legal e gente boa que você acabava escolhendo, e normalmente esse cara que ficava por último, o que ele fazia? Ele comprava uma bola. Que quando a bola é dele, ele tem que ser escolhido, ou senão ele diz assim, se eu não jogar, ninguém joga, eu vou para casa, eu furo a bola, eu levo a bola embora, e acontecia esse processo de escolha. Todo mundo ia sendo escolhido, e aí formavam os 2 times, o que era feito? Pega os 2 piores, um de cada time, e manda para o gol. Se você está me ouvindo e é goleiro ou foi goleiro na sua vida, hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa verdade. Você não era goleiro porque você era bom no gol. Você era goleiro porque você era o pior na linha, com toda certeza. Mas esse momento de tensão, essa escolha que era feita sempre baseado na sua habilidade, na sua capacidade, não reflete o critério de escolha que nós vemos Jesus falando aqui aos seus discípulos. Ele está dizendo para os seus discípulos o seguinte, eu escolhi vocês. Ele está concluindo um trecho onde ele tinha dito que os discípulos deveriam amar os outros assim como ele os tinha amado. E em seguida ele diz para os seus discípulos isso, eu escolhi vocês. Por quê? Porque eu amo vocês. Esse é o critério. Não é pelo que vocês podem fazer por mim, não é pela habilidade de vocês, não é porque eu quero formar aqui uma grande equipe, mas é única e exclusivamente porque eu amei vocês, porque eu decidi amar vocês, porque eu decidi escolher vocês. E como isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina porque normalmente e naturalmente, eu não estou dizendo que seja um erro, eu estou dizendo que é um modo padrão do ser humano, e o modo padrão é exatamente esse, é nós amarmos a quem é amável. Nós amamos as pessoas que nós julgamos que merecem o nosso amor. Ou pior, nós amamos as pessoas que têm algo a nos oferecer. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês devem amar uns aos outros do mesmo modo que eu amei vocês. Ou seja, vocês têm que amar, não é simplesmente quem é amável, você tem que amar quem não merece o seu amor e quem não tem absolutamente nada a te oferecer. É esse nível de amor que nós somos chamados a amar o próximo. E pode parecer um absurdo, e de fato é, porque se a gente pensar, não é o nosso modo natural. Normalmente, sem que a gente perceba, a gente faz algum ato de bondade e já fica imaginando que lá na frente isso pode voltar para nós. Quantos de nós nunca ouvimos isso? A gente ajuda uma pessoa e quando precisa dela, ela vira as costas, e isso é terrível. Mas quando você ajuda esperando que ela possa fazer, não é sobre esse tipo de amor que Jesus está dizendo. Somente quando a gente olha essa mesma história, esse mesmo chamado ao amor, sob a ótica do Evangelho, é que a gente consegue compreender. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma parábola que eu sempre li na Bíblia e sempre achei essa parábola como uma injustiça muito grande. Você vai se lembrar, Jesus está contando uma história de um homem que era proprietário de uma plantação e ele precisava de alguns trabalhadores e o senhor dessa plantação, ele dá uma ordem lá e sai alguém para recrutar trabalhadores às 6 da manhã em uma praça. Gente sem trabalho tem costume de ficar na praça desde os tempos de Jesus, né? O pessoal estava lá jogando milho para pombo, jogando baralho, aquela festa lá, e de repente chegava e dizia, olha, eu tenho um trabalho para oferecer para vocês e o salário é X. E aí aqueles trabalhadores foram às 6 da manhã para trabalhar na lavoura.
até que chegou 9 da manhã, viram que precisava de mais trabalhador do que tinha, e sai de novo para recrutar, e promete o mesmo salário, e eles vêm para trabalhar, meio-dia a mesma coisa, 3 da tarde a mesma coisa, 5 da tarde a mesma coisa, para que trabalhassem até às 6. Receberia o mesmo salário quem trabalhou de 6 às 18, e receberia o mesmo salário quem trabalhou das 5 da tarde até às 6 da tarde. E eu sempre li isso e achei um absurdo. Perdoem a minha falta de fé e a minha sinceridade em confessar isso, mas isso sempre me soou como uma injustiça. E isso, na verdade, está entranhado em nós. Essa busca por merecimento, essa busca por alcançarmos, pela recompensa, por recompensar o nosso desempenho. Eu só consegui compreender isso sob um outro olhar quando eu me vi nessa história como sendo o trabalhador que chegou às 5. Eu não mereço absolutamente nada, e eu mereço muito menos do que qualquer outro, assim como Paulo se dizia, o pior dos pecadores, mas a graça de Deus decidiu me amar, me escolher e me dar não uma recompensa pelo meu esforço, mas um presente única e exclusivamente porque Ele me amou. Somente quando a gente olha e lê as Escrituras contra nós, há um conselho de um pregador muito famoso, tão famoso que eu não lembro quem foi, mas ele diz exatamente isso. Eu não lembro se foi Spurgeon ou algum outro desse quilate, mas ele diz, leia as Escrituras contra você. E quando nós fazemos isso, nós passamos a ver as histórias sob a ótica do Evangelho, e ao invés de nós protestarmos contra essa injustiça, nós agradecemos a Deus porque Ele não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas Ele nos dá abundantemente da sua graça, que a gente não merece, mas a gente recebe única e exclusivamente porque Ele decidiu nos amar. É somente compreendendo o Evangelho que nós somos motivados a amar aqueles que não são amáveis. Porque o Evangelho ele é baseado tão somente no amor de Deus. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus Pai, que entregou por nós o seu único Filho, para que creiamos nele, para que tenhamos os nossos pecados perdoados, a fim de herdarmos a vida eterna, mas ainda hoje ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Isso foge aos nossos padrões. Tem uma música muito interessante de uma banda chamada Tanlan, não sei se você conhece, mas ela descreve o amor de Jesus como sendo o amor mais louco do mundo. Provavelmente uma referência a um livro do Francis Chan que se chama Louco Amor, que é uma boa indicação também para que você leia. Mas segundo essa música, ele vai dizer que esse amor, o amor mais louco do mundo, é um amor que dá atenção a quem não presta. Sorri para quem a maioria detesta e perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não, e ao invés de fugir, estende a mão. Esse amor me faz novo de novo a cada manhã. E é uma descrição muito perfeita do amor de Jesus por nós. A grande questão é que a gente acha isso bonito, mas automaticamente a gente tem que se lembrar que nós somos chamados para amar exatamente com esse amor. Como a gente consegue amar assim? E diante dessa pergunta, pode ser que a tua primeira reação seja uma reação de desespero. Você olha para você, você conhece o seu coração. Você sabe o quanto você é egoísta, você sabe o quanto você é orgulhoso, você sabe o quanto você é, por vezes, interesseiro, você sabe que, às vezes, você faz o bem com a motivação errada, esperando receber alguma coisa lá na frente, e a gente chega à conclusão que a gente não consegue amar exatamente com esse amor. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue descansar, e essa é a segunda reação, porque esse amor realmente não é algo natural. Não é uma habilidade que eu tenho ou que eu consiga desenvolver sozinho. Esse amor é fruto do Espírito Santo. Ele é resultado da ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. Do mesmo jeito que Jesus chama homens comuns a serem seus seguidores, os 12 primeiros discípulos, e a gente vai vendo esses homens sendo transformados dia após dia, Ele nos chama também hoje a sermos seus discípulos, que o amam, que amam o próximo e que são transformados dia após dia. A gente vê o exemplo de Pedro, um homem chamado por Jesus, explosivo ao extremo. Depois de caminhar com Jesus por 3 anos, ele dava umas bolas dentro e bola fora quase que instantaneamente. Dizia coisas que Jesus falava, foi o Espírito Santo que te revelou isso.
E aí, alguns minutos à frente, ele dizia uma coisa que Jesus falava: sai daqui, Satanás. Depois de caminhar com Jesus por 3 anos, você imagina que Pedro estará como no final do ministério de Jesus, quando ele está indo para a cruz, pronto, preparado, um discípulo excelente, mas ele ainda não compreendia algumas coisas tão óbvias. Jesus disse algumas vezes que precisava ser entregue, que precisava ser morto para ressuscitar, e aí quando chegam para prender Jesus, o que Pedro faz? Mete a espada na orelha do soldado e corta a orelha daquele homem. Aí o tempo vai passando e ele nega Jesus por 3 vezes. Em João capítulo 21, ele tem um encontro com o Cristo ressurreto, e Jesus o pergunta por 3 vezes se ele o amava, usando essa palavra que é a mesma que Jesus usa em João capítulo 15, que Paulo usa em Gálatas 5, e Pedro responde dizendo: Senhor, eu te amo, mas não é esse ponto. Esse homem tinha estado com Jesus, esse homem tinha caminhado com Jesus, mas ele vai sendo transformado, de modo que esse mesmo Pedro que Jesus diz: sai daqui, Satanás, aparta-te, Satanás, após esse encontro com o Cristo ressurreto, no início de Atos, ele prega um sermão onde mais de 3.000 pessoas se convertem. Esse Pedro, ele vai sendo transformado pelo Espírito Santo, de modo que ele está andando com João na entrada do templo, tem um homem pedindo esmola, e ele diz para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, e o homem é curado. Esse mesmo Pedro, por onde passava, a sua sombra curava à medida que ele ia sendo transformado. E a pergunta que Jesus fez lá atrás: você me ama mais do que qualquer coisa? E ele dizia: eu te amo, mas não nesse nível. Essa pergunta é respondida de modo prático, quando ele perde a sua vida sendo crucificado, de acordo com a tradição histórica, de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer igual ao seu Senhor. O que aconteceu para que Pedro fosse transformado a esse ponto? Contratou um coach? Não. Se desenvolveu sozinho com a sua capacidade e habilidade? Não. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir uma transformação nesse nível, e o mesmo Espírito Santo que chamou Pedro para ser discípulo e que o capacitou dia após dia, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós hoje, que confessamos a Cristo como sendo o nosso Senhor. Somos escolhidos por Jesus, e a evidência disso é que temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Mas a frase não para por aí. Jesus vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Ser escolhido por Jesus não é para nos deixar acomodados, dizendo: agora é um ponto final, acabou, não me preocupo com mais nada, sou um filhinho querido e preferido de Jesus. Não. Jesus diz para os seus discípulos: eu escolhi vocês para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Ele está usando de novo a linguagem do fruto, a figura do fruto apontada também por Paulo em Gálatas, e ele está falando que esse fruto está relacionado diretamente ao amor. Entre os versos 9 e 17, ele usa 9 vezes a expressão amor, amem, amai-vos, 9 vezes nesse espaço curto de versículos, porque a marca de alguém que frutifica para a glória de Deus é a capacidade de amar. E amar na prática. Jesus não está falando de um amor abstrato, conceitual. Jesus não está falando que o amor é apenas uma motivação, algo teórico. Não, é algo que deve ser vivido na prática. Ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei, ou seja, do modo como eu vos amei. E ele vai dizer que o seu amor é visto no fato de que ele dá a sua vida pelos seus amigos. O mesmo João, na sua carta, na primeira carta, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer: nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Essa é a maior prova de amor que a gente poderia imaginar na vida. É Deus enviando o seu Filho para se entregar por pecadores que não merecem absolutamente nada e não têm como retribuir. Essa é a definição mais bela e prática de amor que nós poderíamos utilizar, e é também a inspiração para que a gente não se esqueça que a marca fundamental de um seguidor de Jesus Cristo é o amor. A evidência central de que o Espírito Santo está te transformando dia após dia não está na quantidade de línguas estranhas que você consegue falar, não está na quantidade de tempo que você consegue ajoelhar todos os dias orando, ajoelhado no milho. Não está relacionado aos dons, porque quanto a dons nós podemos fingir,
Nós somos bons em maquiar, em inventar, demonstrar por meio dos dons a nossa pseudo-espiritualidade. Não, o que mostra se o Espírito Santo está em nós realmente e nos transformando não tem a ver com dons, mas tem a ver com o fruto. É você olhar para o seu coração e perceber como está o seu progresso em relação a isso. Você consegue amar aqueles que não são amáveis? Tem muito menos a ver com desempenho e performance, e tem muito mais a ver com uma ação que é produzida em nós de modo sobrenatural. Mas a gente ama essa cultura do desempenho, da performance, da recompensa, do reconhecimento por aquilo que a gente faz. Mês passado, a gente acompanhou aí as Olimpíadas, está tendo agora Paralimpíadas, e eu tenho, acho que quem me conhece sabe que eu tenho umas ideias meio malucas de vez em quando, e eu fiquei pensando sobre uma Olimpíada para crente. Ia ser um negócio maneiro. Imagina algumas provas assim, quem sobe mais rápido no monte, né, solta 2 crentes assim, para fazer aquela corrida. Eu não sei se vocês já viram, depois quando chegar em casa, não esqueça disso, por favor. Coloca no Google, no YouTube, coloca assim, crente no monte, boi. Só coloca isso, você vai ver um homem orando e de repente um boi dá uma carreira nele. Seria uma prova interessante para essas Olimpíadas também. Maratona em jejum seria uma prova interessante, evangelismo com barreira, enfim, a gente poderia ter uma série de provas, e de manhã eu até tentei pensar num nome para falar, não consegui, e o Tiago deu a brilhante ideia de chamar de Roulimpíadas, né, Tiago? Depois você dá os parabéns a ele acabando o culto, quando você descer. A gente ama essa cultura de premiar quem merece, e o amor de Jesus é expresso no Evangelho de modo que subverte essa lógica. A graça de Deus não é uma recompensa para o justo, é um presente para aquele que se reconhece como culpado e, por se reconhecer como culpado, clama a Deus de modo desesperado por um Salvador. Somos chamados a esse tipo de amor. Como diria Renato Russo, a amar o próximo, a amar uns aos outros, como se não houvesse amanhã. O fato de sermos escolhidos por Jesus não pode nos acomodar. Por isso ele está dizendo, eu escolhi vocês, mas com um objetivo, que vocês vão dando frutos que permaneçam. E nós hoje também somos escolhidos pelo mesmo Jesus. Temos o mesmo Espírito habitando em nós e somos lembrados por Jesus aqui e por Paulo escrevendo aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor. É o primeiro elemento mencionado e os outros aspectos do fruto só podem ser vividos se nós temos amor, porque a característica que melhor define um cristão é exatamente o amor. João mesmo vai dizer, Jesus diz, né, e João vai relatar no seu evangelho, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amam uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele conclui o capítulo 13, que é talvez a melhor explicação sobre o que é o amor, dizendo agora restam 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. E agora a gente volta a João capítulo 15 para concluir o texto. Nós somos escolhidos por Jesus, somos escolhidos para dar fruto e fruto que permaneça. E agora ele fala sobre a finalidade, quando ele diz, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Há uma promessa de que o Pai vai nos conceder aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus. A gente poderia colocar um ponto final, extrair esse texto do seu contexto, e pregar esse texto de forma criminosa, como muitos fazem, dizendo que Deus é praticamente obrigado a fazer tudo o que você pede, como se o nome de Jesus fosse uma licença para obrigar Deus a fazer aquilo que você quer. O que esse texto nos faz pensar, na verdade? Jesus está concluindo esse trecho, onde ele diz, se vocês me amam de verdade, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Que mandamento é esse? Verso 17. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O mandamento de Jesus é amarmos uns aos outros na prática. E aí sim, o que vocês pedirem em meu nome, o Pai dará. Sabe por quê? Porque quem vive pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito Santo, quem ama desse modo que só o Espírito Santo pode produzir, não vai fazer a Deus pedidos egoístas e descompromissados com a realidade do outro. Tiago, capítulo 4, no verso 3, vai dizer, vocês quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Jesus está dizendo que tudo que pedir em nome dele, o Pai concederá. Tiago está dizendo que nem tudo eles vão receber, porque eles pedem por motivos errados. Não era tudo? Sim. Só que é fundamental a gente entender,
para quem que Jesus está dizendo isso? Para qualquer pessoa que quiser pedir qualquer coisa? Como se ele fosse um gênio da lâmpada obrigado a satisfazer os nossos pedidos? Não. Ele está destinando essa palavra a um verdadeiro discípulo que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa pessoa é guiada pelo Espírito. Essa pessoa está alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. E essa pessoa não vai pedir por motivos egoístas ou para o seu próprio prazer, mas ela vai pedir algo que reflita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Essa pessoa vai receber tudo o que pede, porque ela vai pedir algo em conformidade com a vontade de Deus, porque ela segue a Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus, é alguém que ama Jesus, é alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Compreender isso, o amor de Deus por nós, revelado no Evangelho, o Espírito Santo que habita em nós, ele ressignifica os nossos conceitos. A gente vai receber porque a gente vai pedir aquilo que o próprio Deus quer fazer e ele vai fazer. Volte uma página comigo e vá em João capítulo 14, versos 13 a 15. Jesus vai dizer mais ou menos a mesma coisa. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O objetivo final desse pedido é a glória de Deus. Não é Jesus fazer o que você quer para ele provar que ele é um Deus legal. Não é Jesus fazer o que você quer para você viver simplesmente do jeito que você bem entender e achar que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por você. Não. O seu pedido será realizado desde que na realização dele Deus seja glorificado. E Jesus conclui isso dizendo, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Qual é o mandamento? João 15, 17. Mais uma vez, para você não esquecer, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O grande problema é que é sedutor para a gente focar demais nessa parte, peçam o que quiserem que eu farei, que a gente acaba se esquecendo da parte que diz que nós devemos honrar a Deus, obedecendo os seus mandamentos e vivendo em prol do outro, porque assim estaremos vivendo o amor de Deus, o amor que nós somos chamados para amar também, a fim de que o Pai seja glorificado. A minha oração enquanto pastor dessa igreja é que você compreenda a importância de ter sido escolhido pelo próprio Deus. Que você compreenda também que essa escolha do Pai, ela não te leva à acomodação, mas ela te chama à responsabilidade, porque você foi escolhido para ir e dar fruto, e fruto que permaneça. E que Deus seja glorificado na tua vida sempre, tão somente pelo fato de que o Espírito Santo vai te capacitando para que você consiga amar o próximo como Cristo te amou. Isso foge à nossa capacidade natural, por isso que é um aspecto do fruto do Espírito Santo em nós, que esse amor de Deus, revelado no Evangelho, paute as tuas relações, os teus projetos e a tua forma de enxergar o mundo. Que esse teu amor, sendo destinado ao seu próximo, realmente seja um reflexo do amor de Deus por você que foi expresso no Evangelho. Por isso, olhando para o passado, que a tua fé esteja depositada no que Cristo fez na cruz do Calvário. Olhando para o futuro, que você permaneça firme nesse amor. Jesus vai dizer no verso 4 do capítulo 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Que olhando para o futuro a gente permaneça firme nesse amor de Deus até o grande dia de Cristo Jesus. O dia que clarins e trombetas soarão nos céus anunciando a sua volta. Anunciando que esse mesmo Jesus que veio a primeira vez para dar a si mesmo como pagamento pelos nossos pecados, voltará a segunda vez para levar consigo, para morar eternamente com Ele nos céus. Um povo que Ele mesmo escolheu para irem dar fruto, fruto que permaneça, e um povo que creu no seu nome e o tem como Senhor e Salvador de suas vidas. E olhando para o presente, que o Espírito Santo que já habita em cada um de vocês que creem no Evangelho, transforme tua vida dia após dia e produza em você fruto, o amor de Deus, o amor expresso no Evangelho, que é um fruto que com certeza vai permanecer para a glória do nome do Senhor.